Estive morando com David na antiga fazenda de leite da família dele por cerca de 6 meses. A propriedade tem 40 acres de pasto e floresta, com o vizinho mais próximo a 3 milhas de distância por uma estrada de cascalho. Era quinta-feira, no final de outubro. Estávamos jantando no sofá e assistindo a um documentário sobre criaturas do mar profundo quando, de repente, o cachorro começou a latir. Aquele aviso rouco que eles normalmente reservam para coiotes ou estranhos. David silenciou a TV e ficamos ouvindo. O latido persistiu, concentrado na frente da casa. Ouvi botas pisando em pedregulho lá fora, subindo a longa entrada. Eu me levantei e olhei pela janela. A luz da varanda estava acesa, mas a entrada esconde eu sei por trás de uma fila de cedros, então não pude ver quem chegava. Agora os cães estão enlouquecendo, latindo e arranhando a porta. David pegou o celular e abriu o aplicativo da câmera de segurança. Instalamos 2 câmeras após uma série de invasões no verão anterior. A câmera frontal mostrou um homem caminhando em direção à casa. Ele era alto, usava uma jaqueta e calças escuras. As mãos dele estavam nos bolsos e a cabeça baixa, como se estivesse pensando profundamente. Ele parou a cerca de 6 metros da varanda e ficou ali sem levantar a cabeça ou gritar. Depois de cerca de 30 segundos, ele começou a caminhar novamente, subiu lentamente as escadas e parou na frente da porta. Fiquei na janela tentando ver o rosto dele, mas ele estava em um ângulo onde a luz do pátio só iluminava o perfil. David caminhou até a porta, mas não a abriu. Ele chamou para perguntar se poderia ajudar. O homem não respondeu de imediato. Mas quando ele respondeu, a voz soou quase entediada. Ele disse que procurava os Hendersons. David disse que ninguém com esse nome morava lá. O homem perguntou se ele estava certo e disse que era o antigo local deles. David explicou que estávamos lá há 6 meses, mas o homem nem respondeu, nem se mexeu para ir embora. David perguntou se precisava de orientação. O homem não respondeu, mas vimos ele se aproximar até estar a cerca de 1 metro da porta. Assistimos enquanto ele colocava a mão na maçaneta. David imediatamente pediu que ele recuasse. O homem não se mexeu de início, então, quase como se estivesse falando consigo mesmo, em voz baixa, ele disse que achou que sentiu o cheiro de chimarrão. Meu sangue gelou. A janela da cozinha estava aberta por causa do vapor. Eu havia fechado após o jantar, mas o cheiro poderia ter se espalhado. A voz de David tornou-se mais dura, e ele pediu ao homem que saísse imediatamente. Finalmente, o homem recuou, mas ao invés de descer as escadas, ele se deslocou para o lado, em direção à janela onde eu estava. Eu me afastei rapidamente do vidro. David ligou para o 911 e, enquanto falava com o operador, abri o aplicativo de câmera no meu celular. O homem agora estava ao lado da casa, olhando para as janelas do 2º andar. O despachante disse que um delegado estava a caminho, mas demoraria 20 minutos. Eu continuei observando o feed da câmera. O homem andou pela parte de trás da casa, desapareceu de vista e depois reapareceu do outro lado. Ele estava circulando a propriedade lentamente, como se estivesse procurando algo. David pegou a espingarda do armário, mas não a carregou. Ele simplesmente segurou a arma caso os cães ainda estivessem latindo e andando de um lado para o outro entre nós e a porta. O homem voltou à varanda e subiu os degraus novamente. Ele bateu 3 vezes. David não respondeu. O homem tentou a maçaneta, que rangiu, mas não girou. Fechamos a porta após o primeiro toque. Ele tentou novamente, desta vez com mais força, balançando a porta como se estivesse testando a segurança. Então ele parou, ficou ali por um instante e desceu os degraus. Pensei que ele estava saindo, mas quando verifiquei a câmera, ele não ia para a entrada. Ele caminhava em direção ao bar onde um caminhão estava estacionado. Mantínhamos ferramentas e equipamentos lá e a porta lateral não travava direito. David chamou a despachante e informou que o homem ainda estava no local. Ela disse que o delegado estaria lá em 10 minutos. Observamos o feed da câmera enquanto o homem desaparecia no celeiro. Ele esteve lá dentro por cerca de 2 minutos. Ao voltar, ele trazia algo longo, como uma tubulação ou madeira. Ele voltou para casa. David destrancou a porta, saiu no pátio e ergueu a espingarda sem a pontola para o homem. Ele disse que tinha o xerife no telefone, uma arma carregada e que ele precisava sair da propriedade agora. O homem distanciou-se cerca de 15 pés. Ele olhou para David, depois para a arma. Ele sentou-se. Que estava carregando, bateu no cascalho. Então ele se virou e caminhou lentamente pela calçada, ao mesmo ritmo em que chegara. David e eu ficamos no pátio até a chegada do delegado. O oficial vasculhou a propriedade e encontrou o que o homem carregava. Era um ferro de pneu do nosso celeiro. Não havia pegadas ou marcas de pneus saindo da propriedade, além da entrada. Nada explicava como ele entrou ou onde foi. O delegado registrou o boletim e pediu que ficássemos de olho. Naquela noite, David e eu não dormimos. Sentamos na sala, com todas as luzes acesas, vigiando as câmeras de segurança. Por volta das 3 da manhã, o sensor de movimento da câmera frontal disparou. A figura estava no final da entrada, longe demais para distinguir detalhes, mas vi a silhueta de uma pessoa observando a casa. David pegou o celular para ligar para o xerife novamente, mas quando eles chegaram, a figura sumiu. Mudamos de casa 2 meses depois. Dizemos que era por causa do trabalho, por um trajeto
mais curto, mas a verdade é que não podíamos ficar